Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O mundo todo está com os olhares voltados para os conflitos no Oriente Médio. Nesse último fim de semana, mais um capítulo dessa história lamentável foi escrita. As forças de defesa de Israel realizaram um contra-ataque estratégico em várias bases militares do Irã, seu inimigo histórico, e isso poderá mudar drasticamente o curso dos próximos eventos. Atualmente, Israel possui 7 linhas de conflito abertas. A primeira contra o Hamas, grupo extremista que atua na faixa de Gaza e que realizou os primeiros ataques em outubro do ano passado. A segunda com o Hezbollah, outro grupo radical que nasceu e se desenvolveu no Líbano. A terceira com o governo sírio e com as milícias que atuam no país. A quarta com o grupo político-religioso Houthis, que atua no Iêmen. A quinta com os agrupamentos xiitas no Iraque. A sexta com as diferentes organizações militantes na Cisjordânia. E, finalmente, a sétima com a República Islâmica do Irã, que é política e ideologicamente aliada à maior parte desses grupos. E, por isso, realizou um grande ataque a Israel no começo deste mês de outubro. O avanço israelita, tema do vídeo de hoje, foi uma retaliação. A resposta do governo de Netanyahu para as investidas feitas pelo inimigo há quase um mês atrás. Na verdade, outras medidas já foram tomadas, como os ataques que vitimaram os líderes e vários representantes da cadeia de comando desses grupos, mas nenhuma ofensiva direta havia sido feita até então. E é por isso que ela é tão importante. Desde o dia 1º de outubro de 2024, quando Israel foi atacado por pelo menos 200 mísseis iranianos, o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse que haveria uma resposta à altura. Isso já era previsto. Afinal, toda ação gera uma reação, principalmente numa região conhecida por seus conflitos que já se estendem há séculos. E para além do contexto histórico, existem inúmeros fatores que fazem com que este não seja um confronto qualquer, mas algo muito mais sério e complexo do que podemos imaginar. Começando pelos possíveis alvos sensíveis que poderiam ser atingidos: as instalações nucleares e as indústrias de petróleo. Na teoria, o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, um acordo firmado em 1968 entre vários estados soberanos para, como o próprio nome indica, impedir que as armas nucleares, como bombas atômicas, fossem desenvolvidas e construídas ao redor do mundo. Atualmente, o pacto conta com 191 países que entendem que esse tipo de armamento não é só desproporcional e desumano, mas poderia, literalmente, dizimar toda a humanidade. Sendo assim, todas as instalações nucleares que existem no país devem conduzir pesquisas para desenvolver soluções pacíficas, como a produção de um tipo de energia que seja mais limpa e eficiente. Mas, infelizmente, é impossível garantir que isso seja seguido à risca, e não apenas no Irã, mas nos países do mundo inteiro. A situação do Oriente Médio, porém, ainda é mais grave, pois alguns aliados do Irã, como o Iraque, não fazem parte do pacto, assim como seu maior inimigo, Israel. Desse modo, atacar qualquer tipo de instalação nuclear seria um passo muito arriscado, não apenas pelos danos humanitários e ambientais, mas pelo possível escalonamento do conflito que viria a seguir. Mas Israel não fez isso, e essa decisão não foi tomada apenas por bom senso, e sim, em parte porque os Estados Unidos, seu maior aliado, não aprovou a ideia. Fazer uma ofensiva como essa sem ter o respaldo necessário não seria inteligente, é claro. O mesmo aconteceu com as indústrias petrolíferas. Todos sabemos que o Oriente Médio possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo e grande parte delas está localizada no Irã e no território de seus aliados. Destruí-las iria provocar um grande baque na economia e nos recursos energéticos do país, mas os iranianos não seriam os únicos afetados. Como boa parte do petróleo utilizado no mundo vem de lá, um possível ataque iria provocar uma crise energética a nível global, elevando o preço dos barris e desencadeando uma grande recessão sem precedentes. Algo assim seria inviável, sobretudo porque nós estamos às vésperas das eleições presidenciais dos Estados Unidos
e uma crise global é tudo que não precisamos nesse momento. Foi também por isso que o governo norte-americano pediu para que Israel não mirasse nesses alvos e mantivesse uma postura sóbria, proporcional aos ataques sofridos no início do mês, até mesmo para que as suas ações correspondam a uma retaliação e não percam o apoio da comunidade internacional. O governo israelense ouviu e atendeu o pedido de seu aliado. Em troca, eles ganharam um novo sistema de defesa antimísseis, o THAAD, que já está em seu território e em breve entrará em ação, sendo operado pessoalmente por militares americanos. O sistema será mais uma ferramenta no arsenal de Israel, que atualmente possui a melhor defesa aérea do mundo. E para que fique bem claro, Netanyahu não seguiu as indicações de Biden simplesmente para ganhar mais um equipamento, um presente, mas para manter os laços amigáveis com seu maior parceiro da atualidade. Essa foi uma escolha sábia, sem dúvida, especialmente se levarmos em conta o acirramento da polarização mundial que está se desdobrando nos dias de hoje. Assim, por conta dessas condições sugeridas ou impostas pelos Estados Unidos, a operação israelense foi considerada limitada, não porque tenha sido pequena ou modesta, mas principalmente por conta da restrição dos alvos que, como dissemos, foram basicamente instalações militares. No entanto, essa resposta não pode ser vista apenas como uma retaliação, mas como um ensaio, um exercício real que pode testar as estratégias e armamentos israelenses na prática, o que, com certeza, será usado para modelar e desenvolver ataques futuros. E isso é importante por uma soma de fatores. Pense comigo. Em primeiro lugar, porque já faz tempo que Israel não se envolve num conflito direto com outro Estado soberano. Até então, como vimos, a maior parte dos seus enfrentamentos tem como alvo agrupamentos e organizações que são perigosos e altamente destrutivos, mas são totalmente diferentes de um país. Se envolver num conflito com outro país, envolve regras e sanções internacionais, consequências a curto, médio e longo prazo, recursos econômicos e militares equiparados, assim como técnicas e tecnologias desenvolvidas por ambas forças armadas e de defesa. Além disso, é preciso levar em conta as alianças e pactos militares e os possíveis desdobramentos que qualquer investida pode gerar, ou seja, tudo aquilo que envolve uma guerra propriamente dita. Também é preciso levar em conta a importância estratégica dessa missão. Não podemos esquecer que Israel não faz fronteira com o Irã. Isso significa que não é possível simplesmente enviar tropas para lutar na linha de frente, como é feito na faixa de Gaza, por exemplo. Para isso, seria preciso atravessar outros países e, como a gente pode imaginar, essa não é uma opção viável ou legal do ponto de vista do direito internacional. Como a distância que separa os dois países é superior a 1.000 quilômetros, também não seria possível enviar mísseis, pois a maioria dos dispositivos usados atualmente não é capaz de superar esse intervalo. E mesmo que fosse, poderiam ser facilmente rastreados e neutralizados pelos sistemas de defesa aérea. Isso fez com que as forças de defesa de Israel montassem uma estratégia que envolveu dezenas de caças. O número exato ainda é desconhecido, mas estima-se que tenha sido algo entre 100 e 150 aeronaves, que desferiram ataques a pelo menos 3 países. E ainda precisamos considerar que esses aviões, que são extremamente rápidos e furtivos, precisam ser abastecidos no ar ao longo do percurso. Os países em questão foram a Síria, o Iraque e, é claro, o Irã. Os 2 primeiros não foram atingidos diretamente, apenas os sistemas de defesa e radares iranianos que estavam instalados em seus territórios. Depois que esses foram neutralizados, as aeronaves seguiram para o seu verdadeiro foco e agora, com o caminho livre, fizeram os ataques necessários para destruir instalações consideradas importantes para o Irã. Entre elas, estava o complexo industrial e militar Parchim. Esse alvo foi especialmente importante, pois ele era um grande polo de produção de armamento e treinamento dos exércitos iranianos, que já estava na mira dos aliados ocidentais há algum tempo. Isso porque,
durante algumas vistorias feitas pela Agência Internacional de Energia Atômica, um dos órgãos que garantem que o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares seja cumprido, foram encontrados resquícios de urânio no local. Nem preciso dizer que encontrar fragmentos de material radioativo numa instalação militar não é um bom sinal, com certeza. Além disso, imagens feitas por drones e satélites indicam que o complexo estava recebendo muitos investimentos atualmente, e várias reformas e expansões foram feitas no local, apontando que algo claramente estava sendo desenvolvido ali. Com isso, não queremos afirmar que o Irã esteja desrespeitando o acordo. Aliás, ninguém é capaz de afirmar e comprovar algo desse tipo. Mas, se for esse o caso, aquela base seria uma forte candidata para ser uma das sedes do projeto. A operação foi conduzida na madrugada de sexta para sábado e foi divulgada oficialmente pelo porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, na manhã do dia 26, horário local. Segundo ele, os ataques representam uma ação que todo Estado soberano tem o direito e o dever de empreender quando é ameaçado. Depois disso, muitos passaram a temer uma contra-resposta por parte do Irã, que poderia levar ao tão temido escalonamento do conflito. No entanto, a maior parte dos especialistas está segura de que isso não deve acontecer, pelo menos por enquanto. Se os alvos sensíveis que mencionamos, as instalações nucleares e petrolíferas, tivessem sido atingidas, é certo que nós poderíamos esperar uma resposta à altura dos iranianos. Mas esse contra-ataque israelense já era previsto e foi inclusive bastante divulgado pelos canais diplomáticos do país. O fato da operação ter sido limitada, isso é, proporcional e direcionada, ajudou para que a resposta fosse considerada justificada pela comunidade internacional. Os estudiosos acreditam que os ânimos devem se manter assim pelo menos até as próximas eleições dos Estados Unidos, que devem acontecer no início do próximo mês de novembro, ou até a posse do novo presidente no ano que vem. Isso é importante porque a nova administração irá influenciar a forma como este e outros conflitos irão se desencadear, já que a parceria entre esses países é um dos pilares que dita o futuro dessa região. Por ora, o que nos resta é esperar. Não deixe de ficar ligado nos nossos canais para estar a par de mais notícias como esta. Nós ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia sempre tão especial. Muito obrigado, até o próximo vídeo.